O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de víboras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que também nos acompanham pela Rádio Cidade e aqueles que nos assistem por meio das redes sociais. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo do Advento, trazendo presente a figura de João Batista, o profeta, o precursor, e também trazendo algumas imagens fortes que nos chamam a atenção e nos convidam a não descuidarmos de nossa vida interior. Fala-nos que o machado está na raiz, que o Senhor virá com a pá e limpará a eira. Tudo isso para que a gente entenda que o Advento é um tempo oportuno de vigilância, de esperança, mas também de conversão, de no caminho da vida olharmos para o nosso interior. Vejam que quando a gente olha a liturgia, nós vamos vendo que o chamado é exatamente esse. Vejam que aqui temos alguns pontos, algumas figuras que eu gostaria de destacar. Então, primeiro,
A vinda de João Batista já havia sido prevista no Antigo Testamento. Antes que o Messias viesse, ele seria precedido por um grande profeta. Um profeta que seria aquele a chamar as pessoas à conversão. Aqui nós vemos no contexto João Batista clamando e dizendo: convertam-se, o reino dos céus está próximo. Ele está no deserto a gritar: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Vejam que quando João profere essas falas, nós estamos muito próximos da encarnação do Messias. Só que ele veio já a primeira vez. Ele veio, se fez homem, habitou no meio de nós e disse que voltaria. Agora, essa mesma fala de João Batista é um convite a prepararmos o nosso interior, porque ele voltará. E ele voltará, nós não sabemos nem quando, nem como. No entanto, sabemos que ele voltará e somos chamados a cuidar da vida interior, a endireitar aquilo que precisa ser endireitado, a assumir posturas novas, a olhar para o deserto. É muito interessante essas figuras de caminho e de deserto, porque o caminho, ele demanda que somos seres dinâmicos, que somos seres de progresso. Portanto, a gente está sempre em movimento. E esse movimento é o movimento para a melhora humana. E quando somos chamados para o deserto é o lugar da conversão, é o lugar da purificação. Nós vimos os 40 dias de Noé, os 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos do povo caminhando no deserto, tudo isso para dizer que o tempo em que a gente se purifica é marcado pelo deserto, por um lugar de caminho, por um lugar de olharmos somente para dentro, porque não há nada além disso. Vejam que quando João Batista acaba dizendo isso, e agora, no contexto do advento, nos chama a atenção para a segunda vinda de Cristo, a gente poderia se perguntar: se Cristo voltasse amanhã, o que a gente diria a Ele? Se Cristo viesse amanhã, qual seria o nosso diálogo com Ele? Se Cristo voltasse imediatamente, como Ele me encontraria? É essa vigilância que esse momento nos propõe, uma vigilância de esperança. E aí, João começa a narrar algumas figuras interessantes. Vejam que, primeiro, deixa-se muito evidente que ele é o novo Elias, porque ele se veste de pele de camelo e amarra na cintura o couro, enfim, come mel silvestre, gafanhotos, igualzinho Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. E aquilo que ele grita é fundamental. Só que as pessoas precisavam se converter para serem batizadas. Chega um momento que saduceus e fariseus o procuram. Aí ele diz claramente: víboras venenosas, o que vocês estão fazendo aqui? Vejam que essa fala de João é uma fala muito oportuna. Ele remonta à mesma víbora lá do Gênesis, que enganou Adão e Eva e fez com que eles perdessem o paraíso, chamando assim saduceus e fariseus. Por quê? Se é pedido conversão, por que João Batista acusa essas classes? Exatamente porque eles eram muito bons na chamada hipocrisia. Até o próprio Jesus diz isso. O que é hipocrisia? A hipocrisia
é você dizer para o outro o que ele tem que fazer, mas você mesmo não faz. Hipocrisia é cobrar que o outro se converta, que o outro seja melhor, mas você não se converte e não melhora. Hipocrisia é pôr peso na vida e nas costas do outro e não assumir o Evangelho como vida. E aí a gente vê essas atitudes muito claras nos fariseus e saduceus. E aí João diz: olha, verifiquem os frutos que vocês produzem, se são de fato de conversão. Aí está uma dica interessante. Se nós queremos viver um bom advento, além de tomarmos o caminho, de assumirmos uma reflexão interior, que é o deserto, somos chamados a avaliar os nossos frutos, a perceber o que temos produzido, o que é que de fato nós temos para apresentar ao Senhor. E é nesse ponto que João apresenta a imagem do machado na raiz. Por quê? Se o fruto que eu produzo é podre, ou se eu não produzo fruto algum, eu não sirvo para nada, sou uma árvore condenada. O melhor é que seja cortado na raiz. Hoje aparece bastante o tronco, a raiz, a flor, o fruto. São imagens interessantes de nós avaliarmos. Na primeira leitura dizia que do tronco de Jessé, que não foi cortado na raiz, sairia um broto, e desse broto viria o Salvador. Depois cantávamos no Salmo: a justiça florirá. No Evangelho, dê frutos que mostrem a sua conversão. E agora ouvimos que o machado está na raiz. Por isso, é muito oportuno que a gente avalie as nossas raízes. A raiz é aquilo que dá vida à planta, à árvore. Quando a raiz é saudável, a planta toda é saudável. A raiz, então, é a nossa vida interior, é a nossa vida espiritual. Olhe para isso, tire um tempinho para isso. Não se distraia somente com o fim de ano, que é marcado por festas, por luzes, enfim. A gente não pode se distrair só com isso. A gente precisa também olhar para a raiz de cada um de nós, para a nossa vida interior. E aí entender que quando o Senhor voltar, Ele virá com uma pá a limpar a eira, ou com um machado a cortar aquilo que não presta. Então que conosco seja diferente, para quando o Senhor voltar, nos encontrar cheio de fruto para oferecer a Ele e dizer: Senhor, aqui está a minha luta, aqui está o meu desejo de ser melhor, aqui está cada passo que eu fui dando para crescer no amor, na caridade, na misericórdia. Que a gente se prepare e que o advento seja o tempo oportuno para nos encher de esperança, não de medo, não de agonia, porque a volta de Cristo será para nos salvar, mas sempre avaliando a vida interior, sempre olhando para aquilo que podemos ser melhor e sempre dando passos rumo ao encontro daquele que veio e que voltará. Palavra de força seria para cada um de nós hoje: esperança, conversão e permitir que Deus nos ilumine com a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.